Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. O Espírito de Deus, o guia daqueles que têm no Senhor Jesus Cristo, Filho dele, a sua fé. Quando a gente foca a fé no Filho de Deus, do Espírito de Deus, então a gente é conduzido pelo Espírito Santo. Então, amiga e amigo, isso é extremamente importante, porque imagine você, o mundo vive sujeito, as pessoas no mundo vivem sujeitas à sorte, apostam na sorte, dão a vida pela sorte, fazem qualquer negócio pela sorte. Quer dizer, as pessoas aplicam ou focam as suas vidas na sorte, apostam na sorte. Então, em todo o mundo, são trilhões e trilhões de dólares que são investidos na sorte. Todo mundo tem fé na sorte. É ou não é? Fala a verdade. Eu também já tive fé na sorte. Eu tentei também na sorte. Eu sei o que eu estou falando com vocês. Eu experimentei, eu pessoalmente. Só que, quando nós apelamos para a sorte, quando nós dependemos da sorte, quando nós nos voltamos para a sorte, nós estamos virando as costas para a fé em Deus, a fé inteligente, a fé racional, na palavra dele. Então, veja que coisa terrível, por exemplo, quando eu era batizado com o Espírito Santo. Eu era batizado, eu era já selado com o Espírito Santo. Mas eu fazia as minhas apostas na loteria. Eu fazia. Isso já faz o quê? Tempo da vovó. Mas por quê? Porque eu não tinha o discernimento da fé. Eu achava, como provavelmente muitas pessoas o fazem, eu achava que não tinha nada demais. Eu era convertido, vivia na fé, mas eu apelava também para a sorte. Ninguém me ensinou, ninguém me abriu os olhos, ninguém me disse, isso está errado. Você está vivendo uma contradição. Porque, ora, você crê em Deus, ora, você crê na sorte. Não existe isso. Que casamento é esse? Não dá. É a mesma coisa. Você casa com uma pessoa, mas você tem as coisas, tem aqueles galhos do lado de fora, que muitas pessoas fazem. Não dá, amiga e amigo. Fé, você tem que entender. Eu vim aprender muito tempo depois, mas graças a Deus eu tive tempo e Deus permitiu que eu vivenciasse essa situação para que eu aprendesse e pudesse passar adiante. Então, a fé, o que é fé? Fé é você depender daquilo que Deus prometeu. Fé é você crer que Deus fará aquilo que ele prometeu que faria. É isso que é fé. Então, Deus nos deu a fé pelo Espírito Santo, que é o Espírito da fé, que é o Espírito da paz, que é o Espírito de Deus, para que nós, os seus filhos, os filhos do Espírito, os filhos da fé, vivêssemos
na dependência exclusiva dele. Isso se chama viver pela fé. Viver pela fé. Claro que quando a pessoa não tem essa instrução, esse discernimento espiritual, ela, infelizmente, aposta na fé, aposta na sorte, enfim, ela vai tentando se virar, digamos assim. Mas não é essa a fé que Deus fala. Quando a gente apoia a fé inteligente, a fé que pensa, que pesa, porque a fé que pensa não vai permitir que a pessoa use da sorte. Por quê? Porque se a sorte fosse uma coisa de Deus, então todo mundo ganharia, todo mundo seria premiado. Você já pensou nisso? É ou não é? Se a sorte fosse de Deus, então todo mundo, quando apostasse, ia ganhar. Por quê? Porque contrariando a sorte vem o azar. O azar é do diabo. A gente pensava assim, o azar é do diabo. É, mas a sorte também é do diabo. A sorte e o azar são coisas de Satanás. De Satanás. Quando você vê na Bíblia eles tirando sorte, lá em Atos dos Apóstolos, etc., e na base da sorte escolheram Matias para substituir quem? Judas Iscariotes. E na sorte escolheram Matias. Aí eu pergunto, o que foi feito de Matias? O 12º apóstolo que substituiu Judas Iscariotes. Não tem nenhuma informação na Bíblia. Nenhuma. Ué, por que não tem? Porque não era considerado. Foi colocado no lugar mesmo, na base da sorte, digamos assim, mas ele não fez nada. Não há nada, não há nenhuma referência elogiosa a Matias. Então, amiga e amigo, sorte e azar vêm da mesma fonte, diabo, demônio, do inferno. Porque quem recebe o Espírito Santo, e aí mais uma razão para as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, porque quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, é carimbada com o Espírito Santo, o Espírito Santo é a garantia de Deus para ela, que ela foi escolhida, foi separada desse mundo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é uma escolhida de Deus. Ela foi, digamos, premiada pelo próprio Deus. Então, ela vive sujeita à palavra de Deus, não à palavra do mundo, não à sorte, não ao destino, não a horóscopos, não a leitura de mãos e coisa dessa natureza. Porque tudo isso é venal, tudo isso é diabólico. E quem vive nessa situação nunca vai conseguir alcançar de Deus aquilo que ele tem prometido. Então, eu fui uma vítima por causa da minha ignorância. Só isso. Mas, graças a Deus, Deus hoje nos deu essa direção. Eu aprendi isso. E a pessoa diz assim, mas o bispo, mas como é que a gente pode ter fé? Como é que eu posso alcançar um grau de fé maior? Porque a fé que eu tenho não está atendendo às minhas necessidades. Eu não sei, eu não sei o que está havendo, porque eu creio, eu sou da igreja, eu sou fiel, eu sou pessoa que dizimistas, ofertante, etc. Mas eu não estou vendo o resultado. Então, amiga e amigo, presta muita atenção
o que Jesus fala com respeito àqueles que têm a fé bíblica, que dependem de Deus, dependem de Deus. Se Deus não lhe der fé, está perdido. Se Deus não nos der fé, eu estou perdido, completamente perdido. Veja o que Jesus fala, quando ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é justamente isso. Quando a pessoa entra no reino de Deus e vive na sua justiça, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai guiá-la aos pastos verdejantes. Aí sim, ela vai poder dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me falta. Por quê? Porque ela vive guiada, dirigida pelo Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, ela fica perdida, ela fica desorientada, um pé na igreja, um pé no mundo, ela vive naquele somebody love, né? Aquela situação, né? Chove não molha. Muito bem. Você é minha amiga e meu amigo. Jesus ensina aqui um dos segredos da fé, a fé que funciona. Jesus disse, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. É verdade. Isso aqui, eu creio nisso aqui. Você crê? Pois é. Qual o tamanho de um grão de mostarda? O tamanho de um grão de mostarda é do tamanho na ponta do fio do cabelo. É isso aí. Então, é muito pequenininha. Fica até difícil você pegar no grão de mostarda. Então, o que acontece? Esse grão de mostarda, pequenininho, Jesus disse que quando é semeado na terra, cresce e torna-se uma das maiores hortaliças ou árvores, e até ao ponto de os passarinhos fazerem ninho nele, nessa árvore. A verdade, amiga e amigo, é que às vezes a pessoa ela crê em Deus, ela crê naquilo que está escrito, mas ela não crê em si próprio. E esse é o grande problema das pessoas religiosas. O que adianta você crer em Deus e não crer em si mesma? Sim ou não? Você crê em Deus, mas não crê em si mesmo, então a sua fé é infrutífera. Por quê? Porque verdadeiramente quem crê em Deus, crê em si mesmo. O próprio Deus que está dentro dela fala, crê em si mesmo. Lhe dá condições de avançar, lhe dá coragem para tomar atitude, lhe dá coragem para falar. Falar com quem? Com a montanha. E dizer, ó montanha, sai daqui e vai para o meio do mar. Eu não consegui, eu não achei ninguém com fé como essa, fé pequenininha como essa. Nem eu experimentei isso. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Essa é a fé. Quando nós cremos na palavra de Deus, de acordo com as palavras de Jesus, essa fé pequenininha, ela tem qualidade. A fé do tamanho do grão de mostarda. Sabe por que ela tem qualidade? Porque ela é pequenininha. Ela não tem espaço para ter mais nada, porque ela é muito pequenininha, muito insignificante. Então não tem espaço para ter uma duvidazinha. Então aquela fé que funciona. Por outro lado, a pessoa às vezes tem uma fé grande. Davi teve uma fé grande, quer dizer, ele manifestou a fé
numa pedrinha e tacou na testa do gigante, do Golias, e matou. Mas depois que ele virou rei e chegou à posição de rei, ele já estava maduro na fé e ele estava convencido na fé. Eu creio assim, acredito nisso. E por isso ele se deixou levar por um olhar na mulher do seu soldado, do seu mais fiel soldado. Quer dizer, ele tinha uma grande fé, mas nessa grande fé foi misturada a dúvida. E a dúvida é do diabo. A dúvida, qualquer que seja a dúvida, é do diabo. Então diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. A pessoa, para chegar ao monte e falar com ele, diante do mundo, é louca, é perturbada, é débil mental, mas não para quem tem fé. Jesus chegou para a figueira. Figueira tem ouvidos? Não. Mas Jesus falou para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E o que aconteceu? A figueira secou. O que quer dizer o seguinte: quando a gente é movido pela fé, pela direção de Deus, quando a gente é movido por uma convicção, uma coragem, uma audácia, com respeito, de acordo com a palavra de Deus, que é a fé, então o próprio Deus faz, através de nós, remover as montanhas, remover as dificuldades, remover as misérias, as doenças, as pestes, remover as montanhas que estão à nossa frente, que impedem-nos de seguir avante. Deus nos deu esse poder, o poder dele em nós. O poder da fé é o poder de Deus em nós, que é o Espírito Santo. Uma vez você recebendo o Espírito Santo, então você vai ter o poder de Deus dentro de você para remover as montanhas, os problemas, as dificuldades que você encontrar, que nós encontrarmos. Essa é a fé que o Senhor Jesus passa para a gente. E diz mais: só basta falar. Quando a pessoa está movida por essa convicção, basta dizer, falar com o monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E complementa dizendo, Jesus complementa dizendo: e nada vos será impossível. Olha que maravilha. Nada vos será impossível. Não há impossibilidades para aqueles que têm o Espírito Santo. Essa é a realidade. Você não precisa ser uma pessoa com grandes informações teológicas, conhecimentos bíblicos. Você pode ser a pessoa mais simples. Você pode ser uma pessoa bem simplesinha. Bem simplesinha. E eu acho que para você fica mais fácil usar a fé sobrenatural do que as pessoas que têm grandes conhecimentos. Por exemplo, eu vou confessar para vocês, eu tenho fé, mas às vezes a nossa fé vacila, vem as dúvidas, vem uma voz aqui, uma voz ali, e a gente fica a pensar. Quer dizer, já não é aquela fé pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, porque já está um tanto contaminada. Às vezes a nossa fé se contamina por causa das circunstâncias. A gente observa muito as circunstâncias. A gente decide muito na base das informações. E às vezes as informações do mundo, as informações das pessoas mais íntimas, das pessoas que a gente confia, acaba sendo informações do diabo, e a gente, sem querer, querendo, acaba
mesclando, misturando a fé pura com a fé impura. E aí não tem resultado, claro, não há resultado. Não há, aí essa palavra aqui não se cumpre, porque não há pura fé. Então, se você tem uma fé pura, simples, ainda que seja pequenininha, não importa. Se ela é pura, quer dizer, se ela está sem qualquer dúvida, sem qualquer receio, sem qualquer medo, sem qualquer ansiedade, essa fé remove montanha. Mas se você tem uma fé grande, mas também tem informações que neutralizam essa fé, por maior que seja a fé, não vai funcionar, porque está misturada, está corrompida. A fé grande, às vezes, é corrompida, como aconteceu no caso de Davi e outros tantos que falharam, até mesmo Abraão. E eu, confesso, falhamos. Bispo, eu falho também. Se eles falharam, que eram homens, são heróis da fé, quem sou eu para não falhar também? Também sou falho. Mas o certo, a fé viva, a fé que funciona, a fé que transforma, e isso é uma revelação para cada pessoa, cada um tem esse entendimento, esse discernimento que o próprio Espírito Santo dá. E então você tem que ver a sua própria fé. Não ande na fé dos outros. Não ande na fé do bispo Macedo. Ande na fé do que está escrito na palavra de Deus. Isso é fé inteligente. A fé inteligente apoia-se na palavra de Deus, na palavra de Jesus. E quando há essa atitude, então o impossível é possível. Acontece, que é o que nós temos visto. Nós temos visto coisas grandiosas, Deus fazendo coisas magníficas no nosso meio e mostrando o poder da fé. Você, minha amiga, meu amigo, prepare-se, porque esse mês de junho nós vamos fazer dele o mês da honra a Deus. Nós vamos honrar a Deus. E nada mais honra a Deus do que a fé. Os dízimos, as primícias, as ofertas, honram a Deus. Mas a fé é o que agrada a Deus. Está escrito aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, esse mês de junho, nós vamos trabalhar em cima da honra a Deus com o melhor, que é a fé. E você é convidado. Nós vamos aqui estar falando todo dia sobre esse assunto, para que você venha beber desse espírito da fé e você mesmo possa resolver os seus problemas por si mesmo, falando com a figueira, falando com as montanhas, falando com as doenças, falando com o desemprego, falando com os problemas sentimentais, problemas econômicos, em qualquer problema. Você vai usar a sua fé em o nome do Senhor Jesus e Ele vai honrá-la, porque é Ele que te dá essa fé. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.